Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje eu vou dar início à nossa disciplina de Fisiologia do Exercício. Essa disciplina é uma disciplina extensa, tem 60 horas, mas é uma disciplina fundamental para o entendimento da educação física como um todo. Na aula de hoje eu vou falar na unidade 1 sobre a introdução à fisiologia do exercício. Então eu vou falar sobre algumas personalidades, alguns avanços que tivemos ao longo do tempo e algumas curiosidades sobre essa disciplina que é tão ampla, tão vasta, mas tão importante na nossa formação. Ao final dessa aula, eu deixei para vocês uma atividade para ser feita, né, para vocês fazerem uma pesquisa e deixarem aí um pouquinho mais ativa, né, a participação de vocês durante esse curso. Espero que tenhamos um bom curso, né, no decorrer desse período todo e que ao final, né, vocês obtenham o êxito necessário, né, para serem aprovados, mas principalmente que obtenham os conhecimentos necessários aí dessa disciplina, tá bom? Então vamos começar. Bom, pessoal, falando da fisiologia do exercício, o nosso conteúdo todo ele vai ser composto por diversos tópicos, né? Como eu falei para vocês, é uma disciplina bastante extensa e hoje vai ser basicamente recordar alguns eventos importantes, nomes, personalidades, né, que contribuíram aí para o avanço da fisiologia do exercício e da educação física como um todo. Mas depois a gente vai falar também sobre algumas descrições em relação ao metabolismo, né, a oferta de energia para diferentes condições de exercício físico, né? Vamos discutir um pouquinho algum material didático que eu vou fornecer aí durante o decorrer do curso. Depois a gente vai classificar e relatar algumas estruturas também de funcionamento, principalmente cardiovascular, respiratória, durante o esforço físico no início e depois também de sistema neuromuscular. Isso tudo empregando alguns testes de esforço, né, alterações previstas, né, entender o que é uma alteração ou uma resposta aguda e crônica frente ao exercício. Depois a gente vai relacionar diferentes condições de exercícios, né, na resposta aguda e crônica aí do sistema cardiovascular, respiratório e neuromuscular, ou seja, como o meu corpo se comporta, né, na hora e a longo prazo, né, mediante ao tipo de exercício que eu pratico, se é um exercício de longa duração, se é um exercício curto e muito intenso. Vamos entender um pouquinho sobre as respostas hormonais aí, em função do exercício físico. E por fim também a gente vai falar um pouquinho sobre essas respostas, mas em grupos diferenciados, como idosos, crianças, né? E assim vai. Bom, gente, começando sobre uma perspectiva histórica, né? Se a gente for falar aí de exercício físico pragmático, ou seja, aquele exercício físico programado e delineado aí com determinados objetivos já bem traçados, a gente pode falar dos primeiros relatos lá no Egito, né? Em 2500 a.C. já há registros de prática sistemática de exercício físico. Só lembrando, né, diferenciando atividade física de exercício físico, basicamente o exercício físico ele tem que ser sistematizado, ou seja, ele tem que ser planejado, programado, existe um tempo certo para se fazer com determinada intensidade, com determinado volume, ou seja, é algo mais elaborado. Já a atividade física, qualquer atividade que você faça aí no seu dia a dia mesmo, de forma não elaborada ou não muito planejada, mas que vai te gerar algum gasto físico, como por exemplo, vou varrer uma casa, ou vou até a padaria a pé e volto, ou vou subir os lances das escadas aí até o meu apartamento lá no sei lá qual andar. Ou seja, isso tudo são atividades que demandam, né, energia, né? Precisa de um gasto calórico aí, vai te demandar algumas respostas fisiológicas, mas não é nada planejado. O exercício físico ele é planejado. Então você como profissional de educação física, você prescreve exercícios físicos. E lá na China, lá no Egito, a gente já via
essa prática, né, planejada. Então, os escravos ali, as pessoas da guarda lá no Egito, eles já praticavam exercícios com sacos de areia, né, levantando os sacos, jogando e voltando, né, diversas vezes. Ou seja, ali eles já entendiam que você fazer força mediante a uma carga externa, no caso aqui eram sacos de areia, né? Mas você fazendo isso com determinada frequência, né? E determinada intensidade e volume, você tinha respostas no seu corpo. Então você ficava mais forte nesse caso aqui. Na Irlanda também a gente tem relatos, na China, mas a escola de educação física ela não pode deixar de citar a Grécia, né? Foi ali que a gente teve realmente o grande avanço aí que nós temos na sociedade, principalmente em relação à educação física, em torno de 600 anos antes de Cristo. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, como por exemplo, essa rocha aqui, né? Essa rocha está realmente num museu, né, que tem lá na Grécia, né? E nessa rocha tem alguns escritos aqui, né? Não sei se é claro para vocês identificar que tem alguns escritos aqui, mas está falando que essa rocha aqui, por volta tem cerca de 100 quilos mais ou menos, e está escrito que o Bibon, filho de Polos, levantou essa pedra acima da sua cabeça com uma das mãos apenas. Se é verdade, não sei, né? Mas já mostra aí que a cultura física, né, do desenvolvimento da força, da resistência, né, e não só isso também, né, mas do intelecto, né, e isso atrelado ao corpo, né, tanto a frase de Juvenal lá, né, mens sana in corpore sano, né, o corpo são e mente sã, né, já fazia menção a esse trabalho aí da educação física e do exercício físico nessas sociedades. E aqui tem a famosa história de Milo de Crotona, que a gente faz até alusão a isso na disciplina de treinamento esportivo, onde a gente cita, né, como princípio de treinamento aqui a sobrecarga progressiva, mas basicamente a história dele é que Milo, ele tinha lá um bezerro, né, e aí ele todos os dias ele ia lá e levantava o bezerro, né, e fazia alguns exercícios com o bezerro, e todo dia ele fazia isso. Só que o bezerro vai crescendo, né? Vai crescendo, vai ficando mais pesado, vai ganhando massa e vai aumentando o peso, né? E aí todos os dias o Milo fazendo isso, ele também foi ficando mais forte, porque o peso do bezerrinho ia aumentando aos pouquinhos e ele fazendo isso todo dia, ele ia ganhando essas adaptações, né? Ou essas respostas adaptativas ali neuromusculares. E a história conta que depois de certo ponto que o bezerro já era um touro, na verdade, né? E ele caminhou de uma cidade a outra, em torno de 20 e poucos a 30 quilômetros de uma cidade a outra, carregando esse touro nas costas. Então já mostra aí uma preocupação, né, desde aquela época com o desenvolvimento da força, da resistência, da potência e assim vai. Além disso, a gente não pode deixar de citar algumas pessoas que foram importantes no desenvolvimento aí da educação física, da fisiologia do exercício como um todo, e de áreas afins. Então, se a gente voltar ali, né, em 1543, Andrea Vesali, a gente pode dizer que, teoricamente, ele fez o primeiro livro de anatomia, onde eram descritos ali o corpo humano. Obviamente não se sabia o que se sabe hoje, né? Mas havia descrições bastante precisas, né? Principalmente de é, questões musculares ali, né? Até alguns órgãos, né? Por mais que eles não soubessem exatamente para que servia, mas já tinha essa descrição anatômica, já se tinha as imagens disso, né? Esses desenhos. Então ele fez esse livro aqui, né? De Humani Corporis Fabrica, que seria o funcionamento do corpo humano ou algo nesse sentido. E ele dissecava então, né, cadáveres humanos para que se chegasse a essas condições assim de desenhos tão precisos, né, para entender tão precisamente o nosso corpo humano, né, principalmente a questão anatômica aí do nosso corpo humano. Então ele foi uma das pessoas responsáveis por isso. Além disso, a gente tem que citar Fernando Lagrange, né, que era um francês, um médico francês, né,
e pode-se dizer que ele publicou, né, em 1889 o primeiro livro sobre fisiologia do exercício. A gente tem esse livro aqui, né, Physiology of Bodily Exercise, que seria a fisiologia dos exercícios corporais. Mas nesse livro havia mais sugestões, né? Também não se sabia muito a ciência por trás disso, não havia muito avanço nessas questões, mas já se preocupava com questões sobre a fadiga provocada pelo exercício físico, o trabalho muscular e o papel dele no cérebro, né? E como que isso ajuda aí em questões de intelecto, desenvolvimento, enfim. Então, Lagrange foi uma das outras personalidades, dessas personalidades bastante relevantes no cunho aí da fisiologia do exercício. Um dos nomes também que não podem deixar de ser citados é de Archibald Vivian Hill, Sir Archibald Vivian Hill, né, ele foi prêmio Nobel em 1922, né, de Fisiologia e Medicina. E ele, além disso, ele escreveu diversos livros, né? Esse prêmio Nobel dele foi principalmente nas questões que envolvem a fadiga e a fadiga muscular em função do exercício, recuperação, né, e tal. Mas ele também produziu diversos livros, né? Dentre esses livros tem esse aqui, ó, Muscular Movement in Man: The Factors Governing Speed and Recovery from Fatigue, que seria basicamente o movimento muscular nos homens, né, ou nos humanos, os fatores que governam a velocidade e a recuperação de estado de fadiga. Então ele pesquisou muito sobre isso e ele é um lord inglês, né, ele tem diversos prêmios, né, e títulos lá na Inglaterra, e ele teve uma contribuição fundamental, principalmente no entendimento da fisiologia que nós temos hoje, fisiologia do exercício, voltado ao metabolismo e os processos de fadiga frente ao exercício. Hoje em dia, né, já há controvérsias sobre diversas teorias ou hipóteses, na verdade, colocadas pelo professor Archibald, mas grande parte delas ainda vigora, né? Então vocês vão encontrar, né, ele aí em muitos livros de fisiologia do exercício que vocês estudaram. Também temos Thomas Delorme, esse aí um dos principais contribuidores aí, principalmente na hora no campo de treinamento de força, né? Então o Thomas Delorme, junto com o seu assistente, né, o Watkins, em 1945 ali, né, guerra, pós Segunda Guerra, ele começou a fazer alguns treinamentos de força e com repetições máximas, né, na recuperação de soldados que sofreram lesões de guerra. Então a gente pode dizer que ele foi o precursor do chamado aí, né, 3 de 10, por exemplo, né, as três séries de 10 repetições máximas que tanto se fala aí na musculação, foi ele que praticamente criou esse teste aí, né, e esse tipo de exercício para recuperar pessoas lesionadas aí no pós-guerra. Em 1948 ele aprimora um pouquinho, né, esse protocolo dele, fazendo 10 repetições com aumento progressivo. Então ele já traz uma ideia de que não se deve começar o exercício com a carga máxima já de cara, né? É necessário um aquecimento prévio ali, né, neuromuscular da região que vai ser treinada. E ele trabalhava com isso daqui, né? Na figura aqui da direita a gente tem o sapato de ferro de Delorme, que nada mais era que uma sandália, né, que se colocava ali no pé ou na parte ali onde ia ser treinada do voluntário, do soldado ali no caso. E aqui do lado você colocava algumas anilhazinhas, né, e falava para ele fazer a extensão do joelho ali, né, como se fosse uma cadeira extensora, né, porém ali, né, com esse aparato aqui. E ele começava a primeira série com 50% da carga para 10 repetições, depois aumentava para 75% e só no final, na última série, ele fazia com a carga prevista realmente para 10 repetições máximas. Então ele teve uma contribuição muito importante aí nessas questões do treinamento de força.
E hoje em dia, né, já se comparou, né, esse método dele com uma variação do método do Delorme, que é o método de Oxford, que é basicamente o oposto, né? No Delorme você começava com 50, 75 e 100% de 10 repetições máximas, e o método de Oxford era o contrário, você já começava com 100% e depois ia caindo para 75 e 50. E aí, quando se viu isso ao longo de 9 semanas de treinamento, comparando-se os ganhos em força, observou-se que não há diferença significativa se você começa com a carga máxima e vai reduzindo, ou se você reduz, começa com a carga reduzida e vai aumentando. Então, são contribuições expressivas aí que nós tivemos também na área de treinamento de força e fisiologia do exercício, né, para entender o que, que acontece aí com o nosso músculo. Levi Pavlovich Matveev, né, ou famoso Matveev, professor Matveev, pessoal que gosta da parte de treinamento esportivo ou treinamento desportivo também, sabe muito bem quem é ele, né? Ele contribuiu principalmente com o que nós conhecemos hoje com a periodização do treinamento, isso aplicado principalmente a esportes de competição, né? Esportes não só individuais, mas também esportes coletivos. Então se utiliza muito a ideia do professor Matveev. Lógico que hoje em dia, né, já há novas propostas, evoluções, outras possibilidades, né, mas a criação ali do entendimento que você deve se trabalhar variáveis como volume, intensidade e a técnica desportiva, técnico-tático ali, né? De formas diferentes a longo prazo, ao passar das semanas, meses, né? Para que você consiga atingir um pico do seu desempenho físico, né? Na performance ali na época da competição, essa ideia prima ali do professor Matveev. Então ele trouxe esse entendimento também do comportamento fisiológico, como que fisiologicamente o meu corpo vai respondendo a essas adaptações e também como que o meu corpo precisa de um descanso, né? Eu não posso me manter treinado em alto nível o tempo inteiro, senão eu vou me machucar, vou me lesionar. Então ele mostra a importância de saber se planejar isso para você ter um pico, né, o máximo do seu desempenho físico em determinada época, geralmente, né, onde você vai competir, mas que depois é importante que você saia desse pico, que você se destreine um pouco, né, que você não fique ali no seu máximo, para que você tenha uma recuperação do seu corpo, para que você não se machuque, não se lesione. Bem, gente, essas daí foram algumas personalidades, né? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de pessoas que contribuíram aí para o desempenho, o desenvolvimento da fisiologia do exercício, da educação física como um todo, mas não posso deixar também de citar aqui o Dr. Dill, né? O Dr. Dill, que foi o precursor ali, né? O head do laboratório ali, Harvard Fatigue Laboratory, que seria esse laboratório de fadiga de Harvard, né? Ele foi criado em 1927, ficou 20 anos dirigindo esse laboratório, e nesse laboratório foram feitos diversos avanços na área de fisiologia do exercício, né? Obviamente também, né, já evoluímos muito, né, principalmente dos anos 2000 para cá, né, nós evoluímos absurdamente no campo de educação física, principalmente na área de fisiologia do exercício. Mas só para vocês terem ideia, isso daqui era uma forma onde se media a troca gasosa, né, ou seja, a sua capacidade cardiorrespiratória, o seu VO2 máximo, né, na época ali do professor Dill, que era feito com um implemento, né, num ciclo ergômetro. Então veja aqui uma bicicleta, né, onde tinha um aparato, né, uma bolsa ligada aqui a um cano onde o atleta aqui, né, o voluntário soprava, né, com uma mistura de gases. Isso aqui era chamado de saco de Douglas,
né, onde se fazia essas misturas para saber, né, qual era a capacidade respiratória máxima de um indivíduo. Hoje em dia já se faz isso com uma máscara acoplada a um computador e aí você pode replicar isso em qualquer ambiente, inclusive numa pista de atletismo, como está sendo mostrado aqui. Esses dados são enviados de forma online, né, para um receptor ali, né, digital. Antes era reservado, né, um ciclo ergômetro, no caso uma bicicleta ergométrica, né, dentro de um laboratório, e hoje já se faz, né, de diversas formas aí, como eu falei. Então há um avanço, né, tecnológico muito grandioso na educação física, como eu disse, principalmente de 2000 para cá, né, aumentou absurdamente a pesquisa científica na área de fisiologia do exercício. Então, hoje em dia, nós temos jornais e revistas científicas especializadas em fisiologia do exercício, de altíssimo gabarito e com muitas publicações aí por ano. No laboratório de fadiga lá de Harvard, né, eles trabalhavam com pesquisa em diversos aspectos, né? Então nós tínhamos a parte de metabolismo, onde eles faziam medidas de consumo máximo de oxigênio, débito de oxigênio, metabolismo de carboidratos durante exercícios de longa permanência ou de longa duração, né? Ambiente e fisiologia, né? Então fazia estudo de exercício em altitude, por exemplo, né? Como se comporta o meu corpo, né? Em termos de fisiologia, quando eu faço exercício em altitudes elevadas, como esses montanhistas que fazem lá Aconcagua, Everest, K2, né? Altas montanhas. No frio também, né? Como se dá essa resposta do exercício no frio, na fisiologia clínica, né, na esquizofrenia, por exemplo, diabetes, no envelhecimento, né, para ver o que acontece no nosso corpo à medida que envelhecemos em termos de metabolismo, né, frequência metabólica basal, consumo de oxigênio, frequência cardíaca máxima, né, o que acontece aí com o nosso coração, que é a capacidade máxima do nosso coração bater ao longo do tempo aí, à medida que nós envelhecemos, de sangue, né? Então, ou seja, né, equilíbrio ácido-básico, os testes físicos, né? Então você tem o teste de STEP de Harvard, né? Que você basicamente um STEP mesmo, né? Um caixote que você sobe e desce com um metrônomo ali acoplado, né? Marcando o seu ritmo, né? Um metrônomo, para quem não conhece, é um objeto que fica marcando o tempo, né? Ele fica fazendo um barulhinho e aí você seta ele lá para, sei lá, bater 30 vezes por segundo, 60 vezes por segundo e aí você vai acompanhando aquele barulhinho, né? Quanto mais batimentos por segundo ele dá e você tem que acompanhar aquele som, né? Mais rápido você está fazendo o exercício, então você fica subindo e descendo esse banco e aí são feitas diversas medições ali, né? Pode ser em termos de frequência respiratória, frequência cardíaca e assim vai. Bom, pessoal, no Brasil também nós tivemos diversos marcos aí importantes, mas eu diria que o que foi preponderante aí, né, principalmente com o Dr. Maurício Leal Rocha, né, da área médica ali na medicina do exercício, né, que eles gostam de chamar dessa forma. Ele aqui para vocês é esse sujeito aqui em pé, ó, de terno um pouco mais claro, de óculos, né, esse último aqui à direita que vocês estão vendo. E aqui é uma inauguração, né? Isso daqui foi em 1960, tá? Na, na inauguração de cicloergômetros que chegaram lá, né, na universidade, né? Então eles começaram a trabalhar com algumas bicicletas aí, digamos, ergométricas para testes, principalmente na área cardiorrespiratória. E aí ele estava aqui, né, recebendo essa honra, né, de receber esses cicloergômetros, né, vindos de fora aí, para se trabalhar e se entender mais a resposta cardiovascular ao exercício e a cardiorrespiratória também, né, ao exercício, isso daqui na década de 60. E em 1970, que era a Universidade do Brasil, hoje em dia o FRJ, né, tem o Labofise, né, que ele foi criado em 1970 pelo professor Maurício Leal Rocha. E esse laboratório ainda existe, né? Então você pode até
olhar, né, na Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ, o Labofise está lá e o professor Maurício Leal Rocha entra como professor emérito, né? Então ele é uma pessoa que criou esse laboratório, ele já faleceu em 2011, mas o nome dele está vinculado aí à abertura, né, desse laboratório. E na época, em 1970, todas as pessoas que entraram na UFJF passavam por esse laboratório para fazer medições aí em termos de antropometria, né? Então ele coletou dados de, nossa, uma quantidade absurda de estudantes aí para fazer estudos, acompanhamentos. Então ele foi uma pessoa extremamente relevante aí, o marco inicial da fisiologia do exercício hoje, até hoje no Brasil. Eu poderia também ficar citando inúmeros professores importantes aqui, mas eu acho que o professor Maurício Leal Rocha, ele merece ser citado aqui por ter dado esse pontapé inicial, né, e ter deixado aí a educação física, e principalmente na área de fisiologia do exercício, com esse prestígio que ela tem internacionalmente, né, e esse reconhecimento que nós temos aí com os avanços que nós temos nessa área. Então vale aqui deixar essa homenagem ao professor Maurício Leal Rocha. Depois, gente, em 1960, aí, né, na época do professor Maurício, se pesquisava bastante, né, a fisiologia do exercício, mas ainda não se entendia muito bem, né, o funcionamento isolado, né, de cada ambiente, células, moléculas, né? Hoje em dia a pesquisa é absurda nessa área. Nós temos uma evolução técnica, científica aí, e de equipamentos, né, nossa, muito grande. Então hoje a gente consegue verificar ali ações moleculares, ir lá para o interior da célula, do DNA, e ver o que, que acontece nessas estruturas frente ao exercício, o que, que elas podem influenciar aí no nosso desempenho. Hoje em dia já se tem, hoje em dia não, já há algum tempo já se discute sobre o doping genético, né, como mudar ali as suas fitas de DNA para que você consiga mais ou menos, né, modulações específicas aí para o seu desempenho, enfim. Mas nessa época aí era basicamente se entender a fisiologia do exercício no corpo como um todo. E aí foi desenvolvido alguns testes bastante interessantes e se vocês verificarem, né, há uma proximidade, né? Não há como desvincular a educação física do Exército, né? Das Forças Armadas brasileiras. Então nós temos aí uma relação muito íntima dos testes, né, que são feitos até hoje na educação física, elas têm um vínculo muito próximo ao que se fazia naquela época no Exército, né? Então, no Exército eles sempre prezaram muito por essa questão do desenvolvimento físico ali, né? Do estudo, da rotina, de se manter concentrado ali naquelas funções. Então, não há como desvencilhar, né? A importância que o Exército teve aí, né, as Forças Armadas, na educação física nacional. E surgiram alguns testes muito importantes em que, inclusive, são feitos até hoje. De repente, algum concurso que você vai fazer, você vai ter que fazer um teste desse, ou se você quiser utilizar um teste menos elaborado aí, né, que seja um teste mais clínico, mas também relevante aí com seus alunos, você fatalmente vai cair em algum desses testes aí ou adaptações deles. O primeiro do Youth Fitness Test, né, que seria o teste físico aí, né, para jovens e tal, né, da American Association for Health, Physical Education and Recreation. Então ele sugere alguns testes e depois em 80 a mesma instituição, né, agora colocada ainda o TENSE aqui, né, houve um upgrade aí, digamos aí da instituição e ele faz esses testes voltados agora também para idosos, né, principalmente para idosos acamados ou com certas limitações importantes aí, e tem uma bateria de testes, uma série de testes feitas aí e que são utilizados, né, para se medir o desempenho físico de diversas qualidades físicas, seja flexibilidade, força, resistência, resistência cardiorrespiratória, enfim, mobilidade, tem uma série de questões aí
que esses testes clínicos, apesar de não ter uma estrutura, um aparato, né, muito bem elaborado, né, muitos equipamentos, mas são testes que te dão respostas interessantes aí, principalmente quando se mede grandes populações. Bom, pessoal, dito isso, eu gostaria de deixar aqui agora para vocês, antes de eu terminar essa primeira abordagem nossa aqui, esse primeiro encontro mais rápido, né, e um pouco mais informal, para eu deixar para vocês um vídeo curto onde mostra o presidente Kennedy, né, o desafio que o presidente Kennedy fez para a América, onde ele coloca ali a importância do exercício físico. Então ele mostra a escola de educação física e qual a importância de se construir cidadãos que sejam fisicamente ativos e como isso, né, iria deixar a América saudável, não só fisicamente, como mentalmente, né? Então ele teve uma importância muito grande nesse aspecto da nossa área, que é a educação física. Então gostaria de deixar agora esse vídeo aqui para vocês assistirem. They had a classical sense going all the way back to the Greek era of what it took to move the body well, without injury, with mastery of movement and control. Those of us who remember John Kennedy, he affected our lives dramatically. He had a vigor, he had a youth, he had an energy. He took La Sierra High School and made that the poster child of his program to make America a healthy place. Because he understood Esse é um programa então que foi sugerido e incentivado pelo presidente Kennedy para deixar a América saudável. Então ele fez essa entrevista. People of America about a subject which I believe to be most important, and that is the subject of physical fitness. And I speak not only as President of the United States, but also as a parent of 2 children who I hope will grow up Isso daí with seria those uma escola como qualities se of fosse vigor and ensino energy médio, which tá? we La identify Sierra. with the best of America. This should be a matter of concern to us all. A country is as strong really as its citizens. And I think that mental and physical health, mental and physical vigor go hand in hand. E ele coloca essa questão do desenvolvimento físico, mental, né, psicológico. Aí são as aulas de educação física, né, como que ele incentivava I isso hope no that país we will inteiro. not find a day in the United States when all of us are spectators except for a few who are out on the field. I hope all Americans will be on the field. This is a subject which should be of interest to us all. It is possible for young men to achieve difficult physical feats if they're motivated in the right direction. And I hope when we have seen the astonishing results which we have seen, where we've been able in the short space of 2 and 3 months to change the physical habits and strength of our children, that this will spread to every school district in the United States. That all of us will participate, and in so doing will be better citizens and happier ones. This is a challenge for us all, children, boys and girls, college students, mothers and fathers, and all of us, I think, should welcome it. I hope all of you will join in a great national effort to build a strong and better America through physical effort and through the contributions we can make by the drive and force we bring to our daily lives. Thank you. We were given a gift 50 years ago. We were given a gift that made our lives better, and we owe it to a cause greater than ourselves to be able to share that gift, to open that conversation again. It's time to give back. To give back, and then we can do that a Daí couple são of ways. alunos, First né, of all, da participate in da helping with this classe de film. La If you Sierra, have lá de something to give, if there's a 63. resources, if there's some time, effort, money, whatever it happens to be to help make this happen, fantastic. But secondly, we owe it to the next generation and to our grandchildren and our great-grandchildren. We owe that. I think it's felt that the reason that the La Sierra program faded away was that parents lost interest or had some negative feelings about it, and that's a sad commentary on our society.
This is something that I benefited from, that my fellow classmates benefited from, that 4,000 other schools in the nation benefited from. Well, I came from a broken home. My father was an alcoholic, so home was not good. And when I got to La Sierra, it was good. And we could overcome both physical and mental fatigue. Now, if you don't think that's important, think about the jobs that everybody has. We're going to be put under stress. We're going to be put under both physical and mental stress. But with this program, I learned that I could endure that. I could go past that even. I think the La Sierra program would provide that and stimulate these kids physically, which will then improve upon their mental function as well. Our schools need this so badly right now. And we have the knowledge, we are the legacy. Esse vídeo foi recentemente liberado porque hoje em dia os Estados Unidos sofrem, né, com problemas de obesidade, falta de disciplina dos alunos, uma série de problemas, e aí eles colocam esse vídeo como incentivador, né, e tentando voltar essa questão importante aí, dos benefícios da educação física, né, e principalmente dessa forma que ela era praticada, para não só a saúde física, mas mental, né, dessas pessoas, né. Bom, então fica aí esse vídeo, né? Para vocês, se quiserem acessar, né, tem o link aí, né, para vocês darem uma olhada. Mas fica esse vídeo e agora eu deixo para vocês também uma tarefazinha, né? Lembra que eu falei para vocês que eu ia pedir para vocês fazerem uma tarefa aí no final? É para que vocês procurem aí na internet alguns desses testes que compõem, né, Youth Testing Fitness, né, que seria para jovens, e o depois, que foi criado em 1980, para idosos frágeis, e aí que vocês busquem esses testes, estudem um pouquinho para ver como é que funciona a aplicação desses testes, e aí na nossa aula, né, na próximo encontro que nós tivermos síncrono, a gente vai discutir um pouquinho desses testes, né? Eu quero que vocês contem para mim aí como é que foi a percepção desses testes, se vocês conseguiram achar o material, e se vocês conseguirem também, testem, né? Façam vocês esses testes, vejam como eles sintam, né? É importante que o professor de educação física ele saiba, ele tenha o conhecimento, mas que ele teste também, que ele presencie aquilo sempre quando possível, né? Para ele poder prescrever de uma forma onde ele tem uma vivência mais aproximada daquilo. Então experimentem os testes, façam, trabalhem aí, cronometrem, né? Aguardem os seus tempos. A gente pode até tentar fazer ali na aula, ver, né, quem fez, qual foi o tempo de quem e tal, e a gente discutir um pouquinho o que vocês sentiram durante esses testes, tá bom, pessoal? Bom, então por hoje é só, a gente se vê na próxima aula, até mais, valeu!